Capítulo 6. Questione. Sua mente responderá a todos os questionamentos que você lhe fizer, mas primeiro faça-os verdadeiramente. Depois, apenas relaxe, pois as respostas virão. Paulo Vieira. Depois de tantos percalços na minha vida dos 17 aos 30 anos, descobri que o que mais me prejudicou nesse período doloroso não foi o que eu não sabia, e sim o que eu sabia. Eu tinha tantas verdades e certezas dentro de mim que não havia espaço para aprender ou experimentar mais nada que já não estivesse pré-programado na minha mente. No meu caso, é como se meu HD estivesse cheio de programas ineficientes e eu não liberasse espaço para outras programações de melhor qualidade. Quando se fala de mente humana, bastaria liberar espaço para novas informações e saberes entrarem até por osmose. Contudo, por mais de 13 anos me mantive agarrado com as minhas verdades, defendendo-as com tanta paixão que poucas pessoas ousariam me dissuadir delas. Quando encontrei pessoas realmente dispostas a me dissuadir, eram pessoas iguais a mim, presas e acorrentadas nas suas verdades absolutas. Travávamos lutas homéricas, cada um querendo defender seu ponto de vista. Quanto tempo perdido, quanta dor sentida, quantos sonhos desperdiçados pelas muralhas chamadas verdades absolutas. Saber fazer perguntas é muito mais importante do que saber pedir. Quantas mulheres pediram um marido e depois que ele apareceu, elas viveram os dias mais infelizes da vida delas? Quantas pessoas pediram riqueza e depois que ela veio, a felicidade e a paz de espírito se foram? Quantos jovens pediram um carro e perderam a vida dentro dele? Saber fazer as perguntas certas direciona o nosso querer e nos faz pedir o que de fato é benéfico. Boas perguntas invariavelmente nos mostrarão caminhos, porém apenas as melhores perguntas vão nos mostrar os propósitos e os valores por trás do que queremos e de como pensamos em realizar. As respostas serão sempre importantes, porém não superam as perguntas em importância e poder, pois as respostas costumam ser limitadas e temporais, e as perguntas são ilimitadas e atemporais. Paulo Vieira. Estava em uma festinha de batizado vendo meu filho e outras crianças que brincavam de Tarzan, pulando em tudo o que existia pela frente, quando um dos pais falou para o seu filho não pular, e mesmo assim, a criança pulou. Nesse momento, o pai deu um grito estrondoso com seu filho de apenas 4 anos, e junto aos gritos vieram adjetivos e ameaças de surra. Como as outras crianças mais velhas continuavam pulando, o menininho ficou de longe, olhando os colegas saltando heroicamente aquele abismo, enquanto ele, com um olhar triste e postura encolhida, ficava de longe olhando. O grito foi tão alto, agressivo e humilhante que não me contive e perguntei ao pai: "Desculpe a pergunta, mas qual era o seu objetivo com aquela bronca no seu filho?" Ao que ele respondeu: "Ora, o objetivo era fazê-lo não pular mais." Respondi: "Se o seu objetivo era só esse, você o atingiu. Parabéns. Seu filho está ali todo encolhido, olhando as outras crianças pularem." Contudo, continuei: "Agora, se seu objetivo é ter um filho saudável emocionalmente, forte e determinado, você deve questionar a educação que está dando a ele. Pois o que você está conseguindo com esse tipo de educação é destruir a autoestima do seu filho. E de uma coisa eu sei: no futuro ele precisará de pessoas que gritem com ele em alguns momentos, e em outros, vai procurar pessoas mais fracas para maltratar, como você está fazendo com ele agora. Certamente ele vai maltratar quem ama e ser maltratado pelas pessoas de fora. Isso é o que você está conseguindo." Ele disse: "Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira." Esse é o problema. As pessoas não param para pensar por que agem como agem ou por que querem o que querem. É hora de começar a questionar muitas coisas na sua vida enquanto ainda há tempo. Qualificando as perguntas. Se formos qualificar as pessoas pelas suas perguntas, temos o primeiro nível, mais elementar, composto por quem não faz pergunta nenhuma, ora aceitando as verdades de outras pessoas, ora se guiando pelas suas. Por exemplo, este trabalho é o que existe de melhor para você. Ou, você precisa fazer faculdade de medicina. Você só vai ser feliz se casar com fulano. Nesse primeiro nível, as pessoas apenas escutam, não questionam.
Não estou dizendo que suas verdades ou as verdades das outras pessoas sejam ruins ou boas. Só estou questionando a validade delas para o seu momento presente. Afinal, as respostas são fundamentais, porém não superam as perguntas em importância e poder. Pois as respostas são temporais e limitadas, enquanto as perguntas são exatamente o oposto disso. Quando alguém diz o que você deve fazer, esteja aberto a três coisas: aceitar integralmente, recusar integralmente, ou aceitar uma parte e recusar outra. Para tomar essa decisão, é necessário fazer mais e mais perguntas. Primeira, o que essa pessoa me aconselhou é o melhor para mim? 1b. O que quero é de fato o melhor para mim? Segunda, o que ela quer que eu faça é adequado ao contexto de minha vida? Talvez ela nem conheça meus medos, minhas inseguranças, minhas ambições e meus desejos. 2b. O que quero fazer é adequado ao contexto da minha vida? É adequado levando em conta meus medos, minhas inseguranças, minhas ambições e meus desejos? 3. O que estão dizendo para eu fazer faz parte das minhas crenças e dos meus valores pessoais? 3b. O que estou pensando em fazer faz parte das minhas crenças e dos meus valores pessoais? 4. Mesmo que essa pessoa esteja certa e essa seja a melhor opção, será que estou pronto hoje para fazer o que ela quer que eu faça? 4b. Mesmo que eu esteja certo e essa seja a melhor opção, será que eu estou pronto hoje para fazer isso? 5. Mesmo que eu faça o que essa pessoa quer que eu faça, serei feliz fazendo isso? Foi para isso que eu nasci? 5b. Mesmo que eu faça o que parece ser o melhor, serei feliz fazendo isso. Pessoas vitoriosas buscam uma multidão de conselheiros. Já pessoas emocionalmente limitadas buscam sozinhas seus caminhos e seus destinos e nunca os questionam. Quando ouvimos nossas verdades e as verdades de outras pessoas, precisamos ter em mente duas questões: quem é a pessoa a dar ouvidos e os resultados que ela vem tendo? Pois o bom senso diz que primeiro precisamos confiar na intenção de quem nos aconselha e depois na competência da pessoa na área. Talvez não seja tão proveitoso ou seguro pedir conselhos sobre investimentos financeiros ao meu avô se ele nunca prosperou nessa área. Mesmo que eu ouça o que ele tem a me dizer, preciso ouvir muitas outras pessoas. Sobretudo, preciso questionar todas elas e suas verdades, inclusive a mim mesmo e as minhas verdades. Isso pode ser feito a partir das perguntas a seguir. 1. Eu ou essa pessoa temos experiência nesse aspecto da vida? 2. Eu ou essa pessoa temos resultados práticos que validem as minhas ideias ou as dela? 3. Eu ou essa pessoa estamos dizendo o que quero ouvir para me deixar alegre? Ou estamos dizendo o que de fato é o melhor para mim no longo prazo? 4. Eu ou essa pessoa temos maturidade emocional e intelectual nesse aspecto específico da vida? Se na base da pirâmide evolutiva humana, no nível mais elementar, estão as pessoas que não questionam, no segundo nível estão as pessoas questionadoras, porém as que questionam da pior maneira possível. Perguntam pouco e, quando o fazem, são perguntas que as enfraquecem e debilitam. São perguntas como: por que isso aconteceu comigo? Será que eu merecia isso? Será que vou conseguir realizar esse sonho? Vou ganhar dinheiro com isso? São perguntas que já trazem consigo as respostas. Porém, são respostas que colocam a pessoa em uma situação pior do que a anterior. Esses tipos de perguntas não geram ação nem focam o futuro, trazem apenas dúvida e medo. O terceiro tipo de pessoa em relação às perguntas são aquelas que fazem boas perguntas e por isso obtêm boas respostas. Elas perguntam o que querem, o que devem fazer e como podem fazer. São perguntas muito mais evoluídas e consistentes, por isso estão à frente da maioria das pessoas ao seu redor. Elas questionam, e isso é importante. São pessoas que sabem parar e planejar ações focadas e eficientes. Elas fazem perguntas como: qual é o próximo passo? Como atingiremos nossas metas? Quem fará parte da equipe? O que de fato queremos conquistar? Qual o caminho a seguir? De que recursos precisamos para chegar lá? Contudo, nem essas pessoas habitam o topo da pirâmide da maturidade emocional, porque elas focam apenas o caminho a trilhar, como, e a chegada, o que ou onde,
mas não sabem exatamente por que trilhar esse caminho nem a razão pela qual esse objetivo é o melhor. Os verdadeiros super-humanos sabem questionar a si mesmos a ponto de descobrir seus propósitos e seus porquês. Eles descobrem seus valores pessoais e sua missão de vida, que estão por trás do que pensam, sentem e fazem. Descobrem uma fonte de combustível inesgotável que fará com que cheguem aonde pessoas comuns sequer cogitam. Essas pessoas deixam um legado na Terra. Elas fazem constantes PPSs e por isso chegam ao âmago das questões. São perguntas como: 1. Qual o propósito da educação e do amor que estou dando aos meus filhos? 2. O que de fato é um lar feliz e próspero? 3. Qual o propósito maior em casar com essa pessoa? 4. Qual o propósito maior em trabalhar com isso? 5. O que me faz continuar trabalhando na empresa do meu pai? 6. O que a vida tem de melhor para mim que ainda não vi? Uma amiga da família da minha esposa começou a se fazer perguntas e a questionar a vida. Ela se sentia confusa, triste e não sabia o que de fato estava errado. Intuitivamente, começou a fazer perguntas a si mesma. Depois começou a anotar na agenda as melhores perguntas. Após uma semana, ela contava com mais de 30 perguntas, apenas perguntas. Como nada é por acaso, uma pessoa que havia feito o método CIS surgiu de repente e começou a falar de suas experiências e suas mudanças após o evento. Era como se Deus estivesse dizendo para ela que suas perguntas também tinham respostas. Ela e o marido fizeram o curso, e as mudanças foram imediatas e continuam acontecendo. O marido, que era um bom pai, tornou-se um ainda muito melhor. O casamento, que era pacífico, ficou ainda melhor. A empresa de engenharia do marido, que há 2 anos se mantinha com a corda no pescoço, sempre no limite, recentemente faturou em um mês 20% a mais do que nos 12 meses do ano anterior. Muitas coisas mais aconteceram em todas as áreas da vida daquela família. A resposta que ela teve foi uma pergunta que faço no início do meu seminário. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Richard Bandler. Bastou essa pergunta para ela entender que estava vivendo na linha da mediocridade e da mesmice, e que ela e o marido estavam confortavelmente sentados em cima do tonel, na zona de conforto. Ali, já nas primeiras horas de seminário, as fichas caíram e as palavras de ordem eram: mudança já. À medida que ela fez mais perguntas e as respondeu, outras ações, decisões, mudanças e crenças surgiram. Em pouquíssimo tempo, o que era uma verdade ruiu completamente e deu lugar à confusão. Depois da confusão, porém, veio uma nova realidade. Uma realidade de abundância e prosperidade. Vejo muitas pessoas que cobram estudo e notas boas dos filhos com tanta severidade que me incomoda. Quando alguém faz isso, pergunto por que tanta cobrança a respeito de notas e performance. Elas rapidamente respondem: para que ele tenha sucesso na vida. Eu retruco e pergunto novamente: e o que é sucesso para o seu filho no futuro? A maioria se perde nessa hora. Uns dizem que é estabilidade profissional, outros dizem que é independência financeira, outros dizem que é ser feliz. Retruco. O que é estabilidade profissional? O que é independência financeira? O que é felicidade para seu filho no futuro? E de fato isso é o mais importante para o seu filho? Novamente, respostas confusas surgem. O que acontece com essas pessoas é que elas ainda não pararam para questionar sua maneira de educar e amar os filhos. Muito menos o que de fato querem e por que querem esses futuros para eles. Notas boas são importantes, é verdade. Mas, além disso, o que mais é importante para o futuro do seu filho e você não está dando a devida atenção? Você conhece alguém que teve sucesso na vida sem ter tirado notas tão boas? Quanto de valores e princípios você tem se empenhado em passar para seus filhos? Na questão emocional, você o tem abastecido com momentos que o farão forte e ousado no futuro? Essa é a linha de raciocínio daqueles que têm uma vida abundante. Se sua vida não estiver abundante, é porque há uma disfunção. E toda disfunção deve e merece ser questionada e depois eliminada. Para isso, devemos fazer constantemente as PPSs, perguntas poderosas de sabedoria, sobre as quais falaremos mais a seguir.
Perguntas poderosas de sabedoria. As pessoas super-humanas fazem perguntas poderosas de sabedoria, PPSs, como estilo de vida abundante. São pessoas que questionam seus limites, suas origens e seus medos. Questionam tudo o que pode, de alguma maneira, ser melhor. Questionam até o significado de suas conquistas e vitórias. Para ser um super-humano, entretanto, não basta saber questionar. É necessário buscar as respostas para os questionamentos. Jamais a resposta será ou estará somente nela mesma. O homem deve estar consciente de que sua missão é viver uma vida plena de sentido e dar respostas transcendentes a cada situação. Pois cada vez mais, as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão para viver. Viktor Frankl. Martin Luther King é um perfeito exemplo de quem se tornou um super-humano ao questionar as verdades dos Estados Unidos e do mundo. Vindo de uma família evangélica batista, ele cresceu como um jovem questionador a ponto de, aos 13 anos, na escola dominical na igreja frequentada por sua família, questionar a ressurreição corporal de Cristo. Em meio à polêmica e à confusão causada pelos questionamentos, ele declarou: "As dúvidas começaram a brotar inexoravelmente." Tempo depois, porém, disse que a Bíblia tinha muitas verdades profundas das quais não se podia escapar. Ainda jovem, entrou para um seminário de teologia e se tornou o mais proeminente pastor negro de todos os tempos. Entretanto, não parou de questionar as verdades estabelecidas e se tornou a pessoa que mobilizou o mundo pacificamente contra a segregação e o preconceito racial norte-americano. Com seus discursos, como o famoso I Have a Dream, ele cruzou os Estados Unidos de ponta a ponta, fazendo com que pessoas questionassem as verdades sobre a situação racial no país. Os Estados Unidos mudaram sua lei, sua forma de ser e de agir em relação a todas as pessoas, independentemente de raça ou de cultura. Tudo isso porque ele decidiu questionar as verdades vigentes. E King não se dava por satisfeito. Dentre outros assuntos, a partir de 1965, o líder negro passou a questionar as intenções dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Outra pessoa que resolveu questionar o que era tido como verdade foi Nick Vujicic. Ele nasceu sem braços e pernas em decorrência de uma rara síndrome chamada tetraamélia. Aos 8 anos, pensava em suicídio não só por causa das limitações naturais de sua condição física, como também em decorrência do bullying sofrido no colégio. Contudo, aos 16 anos começou a questionar suas limitações e, posteriormente, iniciou sua organização sem fins lucrativos chamada Life Without Limbs, em português, Vida Sem Membros. Aos 21 anos, formou-se em contabilidade e finanças. Desde então, ele tem viajado pelo mundo palestrando sobre esperança e fé. Ele questiona suas limitações e se pergunta: eu estaria aqui com vocês se não fosse minha deficiência física? Então, o que é limitação se não o que acreditamos que seja? Mais um super-humano fazendo os questionamentos certos e, a partir daí, criando um mundo de possibilidades. O indivíduo pode ser despojado de tudo, menos da liberdade de decidir que atitude tomar diante das circunstâncias extremas, e dizer sim à vida independentemente de tudo. Viktor Frankl. Olhando para sua vida, peço que identifique quais são suas limitações, quais são suas dificuldades, ou apenas o que poderia estar melhor na sua vida. Agora, quero que você questione as coisas que estão mesmo muito ruins na sua vida ou ao seu redor e também as coisas que simplesmente poderiam ser melhores, mas você ainda não havia parado para questioná-las ou agir diferentemente. Selecione 5 realidades e escreva-as nas linhas a seguir. Fique atento ao fato de que os super-humanos não procuram atalhos para suas perguntas nem buscam as respostas mais fáceis. Eles buscam o que é realmente melhor. Se observarmos Martin Luther King, ele poderia ter ido para uma luta armada, mas não o fez. Sempre liderou marchas pacíficas, que não tinham o objetivo de destruir, e sim de construir uma sociedade com novas possibilidades. Da mesma maneira que fizeram outros superquestionadores, como Gandhi e Nelson Mandela. As perguntas deles não os levaram à revolução, no sentido de destruição brusca ou violenta, e sim à construção e à evolução. Se seus questionamentos o levam a destruir o que possui, está na hora de questionar suas perguntas e suas respostas. Contudo, o que distingue as perguntas comuns das PPS? Elas seguem 5 critérios. Primeiro,
orientadas principalmente para o futuro. Segundo, orientadas para a ação e a reflexão. Terceiro, orientadas para a solução. Quarto, orientadas para metas e objetivos. Quinto, orientadas para a autorresponsabilidade. Para fazer um bom questionamento sobre sua vida, é necessário seguir os 5 critérios apresentados, e para verificar a qualidade de suas PPSs, você pode conferi-las com as seguintes orientações. Perguntas poderosas de sabedoria. Fazem com que eu pense e repense. Produzem boas respostas. Produzem ação real. Geram novas possibilidades. Criam espaço para flexibilidade. Fornecem respostas e soluções poderosas. Perguntas poderosas geram plenitude e abundância de vida. Se você não está tendo resultados positivos e tremendos, é porque se encontra preso na base da pirâmide dos tipos de questionador. Vá até ela e localize sinceramente onde está sua maturidade emocional em termos de questionar a realidade vigente. Retome as 5 realidades que listou no último exercício. Que tal começar a fazer pelo menos 10 perguntas poderosas para cada uma delas? Conforme o exemplo a seguir? Questionamento geral. Minha vida financeira é precária, endividada e limitada. Primeira PPS. Quem disse que tenho de passar minha vida envolto em problemas financeiros? Segunda PPS. Existe alguém que estava como eu financeiramente e em pouco tempo deu a volta por cima? Terceira PPS. O que preciso fazer de maneira diferente para prosperar financeiramente? Aumentando minha renda em 50%? Quarta PPS. O que preciso aprender para prosperar financeiramente? Quinta PPS. O que farei e como agirei para acabar as dívidas no cheque especial? Sexta PPS. Em quem me transformarei quando for uma pessoa realmente rica? Sétima PPS. Com o que trabalharei para juntar 5 milhões de reais? Oitava PPS. Quem são as pessoas que estão comigo nessa jornada? Onana. PPS. Que preço estou disposto a pagar pelo sucesso financeiro? Décima PPS. Como retribuirei a Deus e ao mundo as conquistas financeiras que vou ter? As PPS não precisam ser perfeitas, nem você precisa ser um mestre na arte de questionar. Nesse primeiro momento, o objetivo não é necessariamente construir uma ponte de onde você estava para onde quer ir, mas destruir as muralhas emocionais que impediam você de ver outras possibilidades e apontar para uma nova visão e uma nova maneira de agir, pensar e sentir. Exercício. A partir do exemplo dado, escreva o que precisa ser questionado em sua vida e, em seguida, faça 10 PPS para derrubar as muralhas de impossibilidade. Você pode fazer o exercício com todas as áreas de sua vida que julgar interessante reavaliar. Questionamento geral. Primeira PPS. Segunda PPS. Terceira PPS. Quarta PPS. Quinta PPS. Sexta PPS. Sétima PPS. Oitava PPS. Novena PPS. 10ª PPS. Pessoas limitadas perguntam se vão conseguir. Pessoas vencedoras perguntam o que vão fazer para conseguir. E super-humanos perguntam quem vão se tornar ao conseguir. Paulo Vieira. Auto-coaching. Ajudando tantas e tantas pessoas com CIS e em grande parte graças às PPSs, decidi ser cobaia de meus experimentos. Era o ano de 2006. Estava em um voo entre Fortaleza e São Paulo e estava incomodado com o fluxo de viagens para ministrar palestras e seminários. Nessa época, eu passava em média 10 a 15 dias por mês fora de casa, e a saudade da esposa e da filhinha de apenas 3 anos estava enorme. Sem contar que em outubro daquele mesmo ano, meu segundo filho nasceria. O fato era que não queria mais passar tanto tempo fora de casa. Então, fiz pela primeira vez o que chamei de auto-coaching. Meu objetivo era dobrar o valor que eu recebia por sessão de coaching. Em 3 meses, eu saí do valor de R$ 500 a sessão para R$ 1.000. Isso respondia à mais importante das minhas perguntas. Como viajar menos para ministrar palestras e seminários e estar mais tempo em casa com meus filhos sem baixar o padrão de vida? Então entendi definitivamente que as perguntas eram as respostas e as respostas estavam virando a minha realidade em uma velocidade difícil de acreditar. Gostei da primeira rodada e fui para si a segunda.
Dessa vez, não era apenas para atingir R$ 1.500 por sessão, como também ter 20 clientes semanais ativos. De novo, um mundo de ações, planos, acontecimentos e mudanças surpreendentes aconteceu. 21 clientes ativos, e todos pagando em torno de R$ 1.500. Fiz pela terceira vez, antes do fim de ano, e novamente mais mudanças e ganhos extraordinários. Eu tinha nesse momento mais de 25 clientes ativos pagando em torno de R$ 2.000 a sessão. Era incrível o fato de ter começado o ano cobrando R$ 500 e acabar o ano recebendo 4 vezes mais. Desde 2006, o auto-coaching tem sido uma constante na minha vida. E quando pessoas me perguntam como um pequeno instituto de coaching conseguiu em pouco tempo se tornar o maior da América Latina e estar entre os 2 ou 3 maiores do mundo, a resposta é simples. Auto-coaching. Trata-se de questionar as possibilidades como estilo de vida. É perguntar todos os dias por que não. É um processo profundo que usa como base as PPS normalmente focadas em um objetivo específico, visualizável, temporal e desafiador. O objetivo desse exercício é promover autorresponsabilidade, clareza de propósitos e um pacote de ações e decisões consistentes na direção do objetivo. Como você já sabe, tem poder quem age, e mais poder ainda quem age corretamente. O auto-coaching deve ser usado na busca de metas desafiadoras e na resolução de problemas, e pode ir desde um objetivo super específico até objetivos mais genéricos, ou seja, desde como aumentar seu salário até como ser feliz, pleno e realizado em sua vida. Em ambos os casos, o importante é que o objetivo seja visualizável. Etapas do auto-coaching. Para entender como aplicar o auto-coaching, vou usar o exemplo de alguém que queira ter um rendimento mensal de R$ 15.000. O processo se dá em 9 passos. Primeiro passo: definir o objetivo. No caso, conquistar uma retirada mensal de R$ 15.000. Segundo passo: ter certeza de que o objetivo estabelecido é visualizável. Terceiro passo: elaborar 35 perguntas que busquem como, qual, quando, o que, onde, quem, porquê, de que maneira, etc., sempre repetindo o objetivo. Exemplos. O que mudarei no meu comportamento dentro da empresa para conquistar um salário de R$ 15.000 por mês? O que estudarei e aprenderei para conquistar um salário de R$ 15.000 por mês? De quem me aproximarei dentro e fora da empresa para conquistar um salário de R$ 15.000 por mês? Como me vestirei para conquistar um salário de R$ 15.000 por mês? Quais erros não mais cometerei para conquistar um salário de R$ 15.000 por mês? Como mensurarei meus resultados para conquistar um salário de R$ 15.000 por mês? Quarto passo. Depois de elaborar as 35 perguntas focais, feche o caderno e passe 2 a 3 dias sem pensar nas perguntas ou no objetivo pretendido. Quinto passo. Terminada a pisanito pausa de 2 dias, responda às 35 perguntas com riqueza de detalhes e comprometimento. Sexto passo. Coloque as respostas em ordem de prioridade e execução, eliminando as que não convêm. Sétimo passo. Depois de ter organizado e eliminado o que é irrelevante, imprima as respostas relevantes, transformando-as em um plano de ação informal. Oitavo passo. Leia todos os dias suas respostas, plano de ação e vá cumprindo imediatamente ou agendando cada uma das tarefas para executá-las. Nono passo. Mesmo que não faça sentido, leia, se possível em voz alta, todo o seu auto-coaching. A partir disso, as respostas começam a aparecer e com elas vêm mudanças drásticas. Agora que você possui essa poderosíssima ferramenta, o que vai fazer com ela? Deixá-la na contemplação teórica enquanto outras pessoas transformam a vida delas? Contar historinhas para justificar não usá-la? Ou dar sequência a uma jornada interminável de conquistas? Você é livre para tomar suas decisões e sempre será. Espero, no entanto, que tenha se convencido de que pode ter uma vida abundante agora, e mais depressa do que imaginava.